Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho a minha jornada no mundo da arte. Se inscreva e acompanhe o meu aprendizado nos cursos que eu faço, o desenvolvimento dos meus projetos pessoais e o lançamento de tutoriais. Vamos aprender juntos? No vídeo de hoje, perspectiva e valores. Então, esse é mais um exercício do curso de ilustração digital que eu estou fazendo. O objetivo desse exercício era meio que dar uma estudada em alguns tipos de composição, de composições diferentes, porque na aula passada o professor deu aula sobre composição. Então ele comentou sobre vários tipos de composição. Ele pediu para a gente pesquisar 10 imagens de filme, 10 sendo vistas de cima e 10 sendo vistas de baixo. 10 com a câmera em cima ou 10 com a câmera embaixo. Porque esse é um elemento, né, de narrativa, né, que ajuda a contar histórias. E dependendo de onde você coloca o ponto de vista, né, da sua imagem, aquilo vai ter um efeito diferente na emoção do espectador, né? Então, uma imagem vista de baixo de um personagem pode dar a impressão de que ele é muito poderoso, muito forte, ou então uma imagem que você está vendo uma pessoa de cima pode dar a impressão de que ela é fraca. Enfim, eu acho que as possibilidades são infinitas, né? Não necessariamente são só essas duas opções que eu dei, mas são só dois exemplos mesmo. Enfim, como vocês podem ver, as imagens que eu escolhi, cada uma tem a sua emoção, cada um tem uma emoção diferente. Depois vocês vão ver que tem até uma imagem do 2001 Uma Odisseia no Espaço que eu peguei, que a câmera está embaixo e o astronauta está passando na nave. Só que aquela é uma cena, acredito eu, que é de perigo. E a câmera está embaixo, então não necessariamente sempre que a câmera estiver embaixo vai estar dando a impressão de que a pessoa é poderosa. Nesse caso aí, eu acho que estava dando uma sensação de desorientação, né, e de tensão, de perigo e tal. E aí o professor pediu para a gente cobrir as imagens com as linhas de perspectiva da imagem. No começo eu tinha escolhido as imagens, mas eu tinha esquecido que eu tinha que escolher as imagens a partir do ponto de vista de baixo ou de cima. E eu acabei escolhendo umas imagens que não estavam dentro desse padrão e eu estava tendo muita dificuldade de encontrar as linhas de perspectiva. Mas aí depois eu me lembrei disso, peguei outras imagens e aí foi um pouquinho mais fácil, porque essas imagens onde a câmera está em cima ou tá mais para baixo, elas têm uma perspectiva um pouquinho mais extrema. As linhas convergem mais. Fica um pouquinho mais fácil de perceber as linhas e de encontrar a perspectiva da imagem. E aí você acaba percebendo que quando você tem a câmera muito para cima ou muito para baixo, você acaba criando uma perspectiva de 3 pontos. Que as linhas horizontais convergem para um ponto para cima ou para baixo, dependendo se a câmera estiver sendo vista de cima ou de baixo. E as linhas convergem também na horizontal, né? Para a esquerda e para a direita. Convergem na vertical e convergem na horizontal. E aí causa esse efeito de perspectiva de 3 pontos, quando você está olhando alguma coisa de baixo ou alguma coisa de cima. E aí para mim foi um pouquinho mais fácil de encontrar os pontos. Eu tenho um vídeo onde eu falo um pouquinho de perspectiva, dos tipos de perspectiva de 1 ponto, de 2 pontos e 3 pontos. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada aqui em cima. Então, para ganhar tempo, eu resolvi cobrir as imagens, fazer um desenho por cima das imagens, para eu pelo menos ter uma base das shapes, porque para mim, eu achava que o principal do exercício era encontrar a perspectiva e estudar os valores. Por isso que eu cobri logo, porque eu não precisava me preocupar tanto com as shapes, eu já ia botar os valores nos lugares. Mas depois eu acabei falando com o professor e ele disse que era melhor eu ter feito sem isso mesmo, tentando achar as shapes no olho mesmo. Mas enfim, já estava feito, não tinha o que fazer. E aí o método que eu usei eu usei 5 valores. Eu pensava em 5 valores para encontrar a iluminação da imagem. Então eu pensava em 3 valores na luz e 2 valores nas sombras. Que aí eu tinha nas sombras o pretão, um outro tom bem escuro, quase preto, para meio que ser as minhas luzes refletidas. Aí depois eu tinha um halftone, né? Um tom bem mais claro, e os highlights, que era o brancozão, né?
E aí eu fui em etapas. Aí primeiro eu coloquei os pretos, depois eu coloquei os brancos, depois eu fui encontrar os halftones. Não deu tempo de terminar todas as imagens perfeito, porque estava apertado de tempo também. O professor tinha falado que não era obrigado fazer todas com 5 valores. Alguns podiam ter 3 valores, 2 valores. Talvez o mais importante fosse estudar mesmo a composição e tal. Então eu queria ter terminado todas, ter feito todas com 5 valores, mas eu acho que o exercício foi bem sucedido. E aí, para economizar tempo, eu ia indo em cada uma de uma vez, aí colocava só um tipo de tom. Fazia todas, depois eu ia em todas de novo, colocava outro tipo de tom. Desculpa se tá cortado algumas partes do vídeo, é porque o programa de filmar, às vezes ele para de gravar e eu esqueço de botar de novo. Então às vezes come alguns pedaços. Mas as partes que comeu, vocês vão ver o resultado, pelo menos o resultado final. Vou botar aqui para vocês verem. Então mesmo pensando nos valores, nos 5 valores, nem sempre eu conseguia pensar de forma tão precisa qual valor era qual. Às vezes eu me confundia e tal, mas como eram várias, se eu tivesse com dificuldade em fazer uma, eu deixava ela para lá e aí eu ia me focar na próxima. E aí naquela próxima eu já conseguia ter um pouquinho mais de facilidade. Depois eu pulava para a próxima. E na próxima eu tinha um pouquinho mais de facilidade. E aí isso ia me ajudando aos poucos a ter uma ideia muito concreta de qual valor pertencia a qual área. Então eu fui fazendo isso e aí quando eu percebia que tinha algum erro, eu voltava para ajustar o valor. Ou colocar algum valor que estava faltando. O engraçado é que na hora de escolher as referências, eu me perdi na pesquisa e eu só precisava de 10 imagens, obviamente. Só que eu comecei a pesquisar um monte e não conseguia parar. E eu acabei perdendo muito tempo por causa disso. E eu tenho esse problema, quando eu começo a pegar referência eu não consigo parar. Então eu tenho que me controlar muito, já é um exercício que eu faço, às vezes eu me controlo para não me perder na pesquisa e ficar pesquisando referência eternamente. Mas nesse dia eu não consegui, acabei perdendo tempo demais fazendo isso. Mas foi bom porque eu acabei compartilhando também com os meus colegas de curso, então quem estava sem conseguir encontrar referência, pelo menos eu dei uma ajudinha para eles encontrarem alguma coisa. O que eu aprendi com esse exercício? Eu acho que foi simplificar melhor as shapes. Eu aprendi a simplificar melhor as shapes de valores. E também aprendi melhor a pensar nas imagens em 5 valores. Esse exercício me ajudou a ficar mais eficiente em pensar as imagens em 5 valores. O que é muito importante, porque você pode simplificar as imagens e isso te ajuda muito na hora de pintar alguma coisa de imaginação. Porque você não tem que pensar em milhões de valores, você tem poucos valores que servem para cada parte da sua imagem, né? Para a luz você tem o halftone, o meio tom, você tem highlights e na sombra você tem a sombra, a luz refletida. Então você já tem um método na sua cabeça que te ajuda a simplificar as coisas e também te ajuda a fazer pinturas de observação, né? Fazer uma master painting, estudar uma fotografia, né? Então, eu acho que esse exercício me ajudou bastante nisso. A pensar as coisas de forma simples, as shapes de forma simples, e me ajudou a pensar melhor em 5 valores. Enxergar as coisas em 5 valores, sabendo onde está cada valor no seu lugar exato. Então, gente, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários se você também tem essa obsessão de ficar pesquisando referências eternamente, igual a mim. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.